Senhor, a tua Buscamos isso a ti, Senhor, porque somente o Senhor pode dar, Senhor. Somente o Senhor, meu Pai. Oh, Jesus, não queremos apenas movimentos, Senhor. Queremos, Senhor, sentir o vento do Espírito Santo notório em toda a igreja, meu Pai. Do menor ao maior que possa sentir a tua presença, Senhor. Tu és grande, tu podes todas as coisas, meu Pai. Clamamos a ti, Senhor, porque é só de ti podemos sentir isso, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, ó Pai. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Somente tu és santo, meu Pai. Somente tu és digno, Senhor. Somente Senhor, tu és, Senhor, digno de todo louvor e toda adoração, meu Pai. Porque tu és o Rei dos Reis, Senhor. Tu és o Senhor dos Senhores, meu Pai. Oh, Jesus, eu te peço, Senhor. Abençoa os teus servos. Abençoa, Senhor, os teus servos fiéis, meu Pai. Aleluia. Vem curando de suas enfermidades, meu Pai. Eu te apresento, Senhor, a vida do pastor, Senhor. Vem curando toda e qualquer enfermidade, meu Pai. Vem passando, Senhor, por uma gota do teu sangue, Senhor. Porque é o suficiente, Senhor. Tu és tão grande, meu Pai, que somente uma gota do teu sangue é necessário, Senhor. Oh, Jesus, eu te peço, vem restaurando, Senhor, a tua saúde, meu Pai. Vem colocando por terra, Senhor, toda seta, todo levante, Senhor, de Satanás, meu Pai. Que possa cair por terra todo ato, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai. Oh, Senhor, eu te apresento, Senhor, a missionária, meu Pai. Vem repreendendo toda e qualquer enfermidade, Senhor. Meu Pai, eu te apresento a vida dos teus filhos, Senhor. Vem dando graça a cada dia, Senhor. Eu te peço, Senhor, neste momento, Senhor. Necessitamos tanto de ti, Senhor. Necessitamos tanto de ti, meu Pai. Aleluia. Oh, Senhor, sabemos que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer, Senhor. Obrigada pela vitória de cada dia dos teus filhos. Obrigado pela bênção de cada dia, Senhor. Obrigado pelo cuidado de cada dia, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado pela providência de cada dia, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus de maravilha, ó Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado até mesmo pela prova, Senhor. Porque o Senhor nos coloca na prova, Senhor, para nos reprovar. O Senhor nos coloca na prova, Senhor, que é para nos dar vitória, Senhor. É para abençoar os teus filhos, meu Pai. É por isso, Senhor, que muitas das vezes vem a prova da escassez, vem a prova da enfermidade, Senhor. É por isso que vem a prova das portas fechadas, meu Pai. É para nos dar vitória, Senhor. É para que nós possamos ver de perto o teu cuidado, a tua providência, Senhor. É para que possamos contemplar com os nossos olhos abertos ou fechados, Senhor, o teu amor e a tua bondade para aqueles que são fiéis a ti, Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Pai. É assim, Senhor, que temos experiência contigo, Senhor.
Talvez seja no momento da dor que temos experiência contigo, Senhor. Ou quem sabe no momento da esquecer, meu Pai, que temos experiências contigo. Ou quem sabe, meu Pai, no momento da enfermidade, que temos experiências contigo, meu Pai. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Oh, Senhor, mas Tu és tão grande, Senhor, que a Tua palavra diz, Senhor, que junto com a prova dá também escape, Senhor. Meu Pai, como Tu és maravilhoso. Além de não nos deixar ser tentados, além do que possamos suportar, Tu ainda com a prova dá-te um escape também, Senhor. Como diz a Tua palavra em 1 Coríntios 10:13, Senhor, como Tu és bondoso, Senhor, para o Teu povo. Como Tu és bondoso, Senhor, para aquele que é fiel a Ti, Senhor. Independente, Senhor, da sua vida, meu Pai. Independente se esteja fraco ou forte. Porque estamos fortes se estivermos em Ti, Senhor. A cada dia buscamos a força em Ti. Estar forte não é buscar a Ti, sentir a Tua presença e a me estacionar. Estar forte é aquele que te busca a cada dia um pouquinho. Estar forte, meu Pai, é aquele que não desiste da caminhada, Senhor. Estar forte, firme contigo, não significa, Senhor, que não passamos por prova. Estar forte, firme contigo, meu Pai, não significa que o desemprego não venha bater em nossa porta, Senhor. Estar forte, Senhor, ou firme contigo não significa, meu Pai, que o mar não vai se levantar, Senhor. Que o vento não vai bater forte, Senhor. Mas estar firme e forte contigo, Senhor. É saber que no momento da prova o Senhor está no barco. No momento da prova o Senhor está conosco. No momento da enfermidade o Senhor está conosco. No momento, Senhor, da escassez, da porta fechada, o Senhor está conosco. Oh, Jesus bondoso. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, meu Pai. Oh, Senhor, como Tu és grande, Senhor. Como pode, meu Pai, sermos tão pequenos, Senhor. E o Senhor ter amor, Senhor, um amor tão grande para um povo tão pequeno, tão falho, Senhor. Tão cheio de defeitos, meu Pai. Oh, Jesus, aleluia. Santo, 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 santo é o Teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o Teu nome, meu Pai. Eu te apresento pelas vidas, meu Pai. Te pedem sem oração, Senhor. Te pedem sem oração, Senhor. Pelas Tuas causas. Não quero apresentar aqui somente as Tuas causas, mas quero apresentar aqui as Tuas vidas, Senhor. Porque ainda que a Tua causa não seja resolvida, mas que a Tua vida seja salva, e sim, Senhor, entrará a vitória. Porque a vitória, Senhor, não é uma porta aberta, é a salvação. A vitória talvez não seja uma cura, mas a salvação, Senhor. Porque do que adianta, Senhor, receber a cura, mas não estar salvo. Do que adianta, Senhor, ser curado, meu Pai, mas está perdido. Quando, Senhor, pede em oração, Senhor, por causas, meu Pai, por situações, meu Pai. Oh, Jesus, mas antes dessas causas chegarem a Ti, meu Pai, eu apresento as Tuas vidas, porque mais importante é a salvação, Senhor, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo, 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 santo é o Teu nome, meu Pai. Santo, 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 santo é o Teu nome, Jesus. Seja conosco, Senhor, em mais este culto, Pai.
Ser conosco, ser com a tua igreja, Senhor. Recebe, Senhor, oração, meu Pai. Receba a adoração dos teus filhos, meu Pai. Daqueles que te buscam, que te adoram com sinceridade, Senhor. Que abre, Senhor, o seu coração para ti, Senhor. Que manifesta, Senhor, a ti, meu Pai. Aquele que busca por misericórdia, por perdão, Senhor. Aquele, Senhor, aleluia. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Pai. Oh, Jesus, vem, Senhor. Vem derramando o teu refrigério sobre a tua igreja, meu Pai. Vem derramando o teu ânimo, Senhor, para aquele, Senhor, que está fraco. Vem dando forças, meu Pai. Vem renovando, Senhor, as tuas forças, Jesus. Aleluia, santo, 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 santo é o teu nome, meu Pai. Ó Deus, poderoso e justo, tu és tremendo, meu Senhor. Como tu és grande, Senhor, grande tu és, Senhor, em perdoar. Grande é o teu amor para com a tua igreja, meu Pai. Aleluia, Senhor, ouve nossa oração esta noite, Senhor. Eu te peço, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, igreja. Vamos agradecer. Agradecemos por estar aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer pelo privilégio de estar na casa do Senhor. Amém? Vamos agradecer em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Mais uma vez, Senhor, quero manifestar a minha alegria, Senhor, juntamente com o teu povo, Senhor, de estarmos, meu Pai, em tua casa para te adorar, Senhor. Para te adorar, porque somente o Senhor é digno de toda honra, Senhor, e de toda adoração. Ser conosco, Senhor, e mais este culto eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus com o louvor da harpa cristã. Glória a Jesus. O 77 da harpa cristã. Quero ser mundo vencedor. Perdoe, igreja. Vamos começar de novo. O 77 da harpa cristã. Quero esse mundo ser um vencedor. Quero cantar na luta vida dor. Quero ser alegre como lutador. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá, pela cinta alegre tu caminharás. Muitos a penar, muitos corações transbordam de pesar. Daí da mensagem de amor sem paz, com Deus no contato. Pela
e vou em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão de Deus, tua glória em ti sempre permanecer. Quero possa em te ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela vida alegre tu caminharás, e no encontrar-te com teu Salvador. Encontrei teu ser, o amor de Cristo, divino prazer, queres esse mundo, guarda o contato e terás poder, guarda o contato e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, e no encontrar-te com teu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Estava tão bem, irmão, e a minha garganta agora. Mas grande é o Senhor, aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã número 467. Vamos começar de novo em nome de Jesus. Você duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Volta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E da tribulação ele vem socorrer, tua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pode tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo pastor. E o mesmo poder, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau,
verás, ressonância ficar, pois com ele seguro será. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Vamos louvar só mais um. Vamos louvar o do cantor cristão, de número 106. Glória a Jesus. Venha Cristo desejado, vem depressa Redentor, salve o dia esplendoroso do regresso teu Senhor, vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, vem teus remidos despertar do sono, ó vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, vem o mundo libertar dessa dor e vem redimir, teu poder vem demonstrar, vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, vem teus remidos despertar do sono. Vem, ó Cristo desejado, vem o mundo dominar, despertando amor e justiça, vem teu reino dilatar, vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, vem teus remidos despertar do sono, ó vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar. Vem, Senhor Jesus, nos dares para nos arrebatar. Vem, esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, vem Deus despertar do sono, ó vem teu reino confirmar. Glória a Jesus, amém, Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, amados irmãos. Vamos ler a leitura oficial. Vamos ler em Marcos, capítulo 4. Glória a Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Do versículo 39. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Marcos, capítulo 4, no versículo 39 e diante, que diz: Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão pequenos, sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Glória a Jesus, vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Te apresento, Senhor, esta palavra lida neste momento, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos, e bater uma salva de palmas bem alegres para Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Desde já quero dar a oportunidade ao missionário para fazer algo que Deus te colocar no seu coração. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus, também cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, sou grata a Deus por mais um dia de vida e pelo seu prover em minha vida e na vida dos irmãos. Eu quero ler aqui em Salmo 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Salmo 15. Verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprovo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe feitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Louvado seja Deus. É um ensinamento aqui no Salmo 15, né? Para que nós venhamos saber quem habitará no santo santuário do Senhor. No céu, louvado seja Deus. Aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, aquele que não difama seu irmão, louvado seja Deus. Siga com essas palavras, eu já agradeço o Senhor, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar no nosso coração esta noite poderosamente. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é verdade, amados irmãos, não basta frequentar somente a igreja. Não basta somente vir e ocupar, irmãos, o banco de uma igreja. Você tem que ser fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão dentro da casa do Senhor, mas não estão firmados na palavra, não estão, irmãos, não estão firmados nesta palavra, a qual é linda todos os dias. Esta palavra, a qual é disponível todos os dias na vida de todo aquele. Mas, infelizmente, irmãos, quantos ainda o desprezam? Quantos, irmãos, não querem compromisso com Cristo? Quantos se comprometem com tantas coisas, com tantas pessoas, mas com Cristo não querem, mas infelizmente, não se enganados estão esses, porque como a missionária leu, só habitará no reino dos céus os fiéis de coração, aqueles que são fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Estamos, irmãos, no culto. O Deus adorável é o meu e é o seu Deus. Esse é o Deus adorável, somente Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E está conosco mais uma vez as nossas duas queridas irmãs em nome de Jesus, já profetizamos, Fátima e Michele, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desprezem a oportunidade de estarem na casa do Senhor para lhe adorar verdadeiramente. A palavra do céu diz que, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Imagine que quantos estão no leito de hospital, quantos estão atrás de grades,
buscando talvez uma oportunidade que teve. Não está ali, não porque não teve, mas não aproveitou. Então, se estão aqui esta noite, agradeço a Deus pelo privilégio de estar na casa do Senhor, amém? Irmãos, eu iria adorar ao Senhor com louvor, mas, infelizmente, minha garganta ficou muito ruim. Então, eu irei deixar aqui uma reflexão para os amados irmãos, ainda no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 35 e diante, que diz: tem por título Jesus acalma a tempestade. Diz-nos assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para a outra banda. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já o enchia. E ele, Jesus, estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu ouvi uma pessoa falar assim, que tinha sido injustiçada por algo que não cometeu. E aquela pessoa que fez o mal estava bem. Aos olhos dela estava bem. Aquela pessoa que fez tanto mal estava bem. E aquela outra que buscou ao Senhor, que tentou andar no caminho reto, infelizmente estava mal. E eu disse: não, de maneira nenhuma isto está certo. Nada do que você falou está certo, infelizmente. Não pense isto. Não pense que um servo do Senhor esteja mal comparado a um ímpio. Não. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, Salmos de número 73, a partir do 1º em diante, a palavra do Senhor fala sobre a inveja que Asaf sentiu dos ímpios. Porque ele dizia: eles não têm aperto nem na hora da morte. Nem na hora da morte eles tinham aperto. E Asaf teve inveja dos ímpios. E aquela pessoa, infelizmente, estava com esse sentimento. E ela dizia: eu que sirvo ao Senhor, porque estou passando por isso? Feliz está a outra pessoa, não eu. E eu disse: não. Feliz está aquele que tem Jesus no seu barco. Feliz está aquele que está passando por luta, mas Jesus está no barco. Porque se Jesus está no barco, ele não afunda, irmão. Se Jesus está no barco, ele não afunda. Não pense que talvez aquele que esteja no mundo andando de maneira errante, esteja vivendo bem diante dos seus olhos, ele esteja bem, ele não está. A palavra do Senhor fala no livro de Salmos, do número 73 em diante. A Bíblia fala que Jesus alerta Asaf e abre os seus olhos e mostra o fim dele. O fim daquele que não busca o Senhor. O fim daqueles que buscam levar sua vida de maneira errante e não se importam em buscar ao Senhor. A Bíblia mostra o fim deles. Não pense, irmão, que está com Cristo é estar sempre na abundância. Que está com Cristo é estar sempre vivendo de maneira alegre, feliz, sem luta, sem enfermidade. Não, irmão. A vida com Cristo não é bem assim. Até porque a luta começa quando nós começamos a renunciar a nós mesmos, a qual Ele pediu. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quando a gente começa a renunciar a nós mesmos, já começa a luta, irmão. Mas se Jesus está no barco, o barco não afunda. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. A Bíblia diz que havia ali no mar outros barquinhos. Quem sabe talvez esses outros barquinhos tenham afundado porque Jesus não estava neles. Não pense, irmão, dá um ditado popular no mundo que diz assim: a grama do vizinho sempre é mais verde. Procure cuidar você da sua. Não busque, irmão, cuidar da vida dos outros. Não busque querer saber como
como anda o ímpio, como anda a sua vida, como anda a sua despesa. Ande e procurar saber como está a sua vida com Deus. Se Jesus está realmente no seu barco, se você está no caminho certo, se você por acaso não desviou os seus olhos pela inveja do ímpio e está com os seus pés fora do caminho, louvado seja o nome do Senhor. Mas você que está com Cristo no seu barco, você que ainda se sinta fraco, mas está com Cristo no barco, que no momento que clama a Ele vem e Ele acalma o vento e Ele acalma a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Igreja, vamos ouvir o irmão Elias adorar o Senhor Jesus. Enquanto isso, eu irei orar ao Senhor pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E o irmão Tiago irá passar com a salva, amém? Glória a Jesus. Fique de pé e vamos orar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, os teus filhos, meu Pai. Os teus filhos, os teus servos amados e fiéis, Senhor. Te apresento todo aquele, Senhor, que te oferta e que dizima com amor, Senhor. Não com peso na sua consciência, mas com amor, Senhor, com gratidão em seu coração. Eu te peço aquele, meu Pai, que não tem para te ofertar ou te dizimar, mas o Senhor conhece o meu Pai. Eu te apresento, Senhor, a vida de todos neste momento. Abençoa desde os altos céus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Prometa a igreja que o Pai do Senhor Jesus. Servidor do cantor cristão. A batalha já foi.
minha rica oportunidade. Glória a Jesus, glória a Deus. Fique de pé, amados irmãos. Vamos orar pelo servo do Senhor. Glória a Jesus. Irá nos trazer a palavra esta noite. Glória a Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Eu te apresento, Senhor, neste momento, meu Pai, o teu servo agora em tuas mãos, meu Pai. Eu te peço, Senhor, usa ele, Senhor, na tua palavra, meu Pai. Fala mais aos nossos corações, Senhor, através da vida do teu filho, Senhor. Toma ele, meu Pai, agora em tuas mãos, meu Pai, que não sejam as tuas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor em sua boca. Eu te peço neste momento, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai. Agradeço, Senhor, este privilégio, Senhor, de estar, meu Pai, fazendo a primeira parte deste trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. E a igreja recebe o servo do Senhor com palmas bem alegres, igreja, para Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz de Jesus. Não pode sentar. Permissão do anjo da igreja, o pastor antes de pregar gostaria de louvar o Senhor com hino. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela a vida de um homem, um rapaz que a gente conheceu lá, estava passando uma situação difícil, e ali eu e minha esposa ajudamos ele pela misericórdia, e eu profetizei na vida dele que ele estava passando uma situação difícil, contou a situação dele, e ali ele te ajudou. Aí eu profetizei na vida dele, disse para ele, creia que Deus pode abrir as portas para você neste ano. Antes do ano virar, Deus pode abrir as portas para você. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus abriu as portas para esse rapaz. Ele entrou em contato, peguei o WhatsApp dele, entrou em contato. Quando foi na segunda-feira, ele começou a trabalhar. E só tenho que agradecer a Deus, né? Porque a gente não faz nada, quem faz é o próprio Deus. Eu louvar o Senhor com a harpa cristã de número 171 da harpa cristã, amado. Glória a Deus, aleluia. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me Faltará. Glória a Deus, glória a Deus. 171 da harpa cristã, o título um pecador rebuta. Glória a Deus, glória a Deus. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus. Me morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz,
que a Cristo me conduz, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Jesus amado, vem sem demorar, estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me gozo santo e celeste luz. E consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. E celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor e salva Jesus Cristo. Sem perca de tempo, amados irmãos, por gentileza, fique de pé para nós meditarmos na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, e versículo 25. Louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, e versículo 25. Apenas este versículo. Todos encontraram? Marcos capítulo 5 e versículo 25. Glória a Deus. Passarei a ler a palavra de Deus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Levanta a tua Bíblia para o alto e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus eterno, Deus de glória, Deus de poder, aqui está a tua palavra lida. Meu Deus, me usa pela tua misericórdia, que não seja, mas que seja o teu Espírito Santo. Ó Pai, que eu venha diminuir o seu crescer, que eu venha desaparecer o seu aparecer nesta noite, porque a honra e a glória é para ti. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar os seus assentos, desocupar as tuas mãos santas e aplaudir ao Senhor Jesus Cristo esta noite. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, aqui é uma passagem bem conhecida aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5 e versículo 25. A Bíblia, irmão, vai nos relatar que Jesus sempre havia uma multidão com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo, meus amados irmãos, sempre havia uma multidão com eles, muitos ali querendo receber o milagre, a vitória. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos falar nesta noite desta mulher. E o título nos diz a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ou seja, em outras traduções vai dizer que ela estava enferma. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome
do seu e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai relatar que esta mulher estava com esta hemorragia há 12 anos. Esta mulher estava sofrendo de uma hemorragia. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 26. Glória a Deus. Versículo 26, a Bíblia vai dizer que ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastando tudo quanto tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha a situação desta mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela estava com este problema há 12 anos. A Bíblia diz que esta mulher estava gastando tudo com vários médicos. Mas nenhum dos médicos, irmão, estava trazendo, aleluia, uma solução para a vida desta mulher. Olha, não era um problema e era 12 anos, não era 12 dias, mas sim 12 anos. E esta mulher estava sofrendo desta hemorragia. E tudo quanto ela tinha, ela estava gastando com esses médicos. Mas nenhum dos médicos estava trazendo solução para ela. Estava trazendo, ou seja, uma melhoria para ela. Nenhum desses médicos estava resolvendo o problema desta mulher. Nenhum deles estava resolvendo. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que ela só piorava cada vez mais. Versículo 27. E tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão. Aleluia. Aqui, irmão, no versículo 27, a Bíblia vai dizer: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Eu quero vos dizer esta noite, qual era a fama de Jesus Cristo, amados irmãos? Qual era a fama de Jesus? A fama de Jesus, amados irmãos, era que Jesus ele curava. A fama de Jesus que ele dava vista ao cego. A fama de Jesus é que ele levantava o paralítico da cadeira. A fama de Jesus, aleluia, aquele que estava doente, ele curava. A fama de Jesus é aquele que estava enfermo, com moléstia. Aleluia. Jesus, ele trazia a cura, ou seja, ele curava qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode dar uma salva de palmas para o seu Salvador Jesus Cristo esta noite. Esta mulher ouviu isso, irmão. A fama de Jesus se espalhava. E ela ouviu falar deste homem, Jesus Cristo. Aquele, aleluia, que é o meu e o teu Salvador. E a Bíblia diz no versículo 28, porque dizia: se eu só apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha a fé desta mulher. Aleluia. Louvado seja Deus. Ou seja, esta mulher veio por detrás e por trás da multidão. Há um detalhe aqui, irmão, nesta mensagem, que esta mulher, ela rompeu a multidão. Vejamos que a multidão que seguia Jesus Cristo não era pouca, mas era muita. Ou seja, aleluia, a multidão não impediu que esta mulher tocasse na orla das vestes de Jesus Cristo. Ou seja, esta mulher rompeu a multidão do medo. Esta mulher rompeu
aleluia, a multidão, porque ela queria se curar. Ela correu atrás do milagre. Ela correu atrás de quem podia fazer o milagre. Ou seja, outras horas ela estava correndo atrás de médico que não resolvia nada, que não dava solução nenhuma para ela, aleluia, que não resolvia o seu problema. Mas Jesus Cristo, você crê que Ele resolve qualquer problema. Aleluia. Louvado seja Deus. E ela disse aqui no versículo 28, porque dizia a mulher, se eu apenas tocar, olha a fé desta mulher, na roupa dele ficarei curada. Mas espera aí, igreja, mas havia uma multidão. A multidão, irmãos, era muita gente para ela poder tocar em Jesus. Eram numerosas multidões que andavam com Jesus. Mas nem isso impediu dela tocar em Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer esta noite, roupa esta multidão do medo, da incredulidade, do será. Será que Ele vai operar na minha vida? Será que Ele vai fazer um milagre no meio dos meus? Será que Ele vai fazer aquilo? Será que Ele vai atender o meu pedido que eu pedi a Ele? Roupa hoje faça como esta mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu a multidão. Aleluia. E tocou somente na orla de Jesus Cristo. Esta mulher teve tanta fé, irmão. Aleluia. Versículo 28. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Aleluia. Você crê, irmão, aleluia, que Jesus Cristo Ele pode fazer na tua vida? Você crê, aleluia, se você somente tocar nas vestes dele, como esta mulher tocou pela fé, pelos olhos da fé, como ela tocou, aleluia. Louvado seja Deus. Porque o homem, irmão, ele não pode fazer nada. A mulher não pode fazer nada. Mas somente Jesus Cristo, aquele que tem poder no céu e na terra, pode fazer o milagre. Ou seja, Ele pode mudar a história do homem. Ou seja, Ele pode mudar a história da mulher. Ou seja, Ele pode fazer, aleluia, por completo a obra. Porque Jesus Cristo, irmão, Ele não faz nada pela metade. Aleluia, mas sim por completo. Aleluia. Então eu quero te dizer esta noite, roupa a multidão, aleluia, esta noite. Roupa, faça como esta mulher, aleluia. Ainda que a multidão esteja te apertando, glória, ainda que a multidão esteja apertando você, aleluia, mas aleluia, roupa a multidão, e você vai ver o milagre acontecer. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai me dizer, amados irmãos, no versículo 30, e Jesus reconhecendo imediatamente que ele havia saído do poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Aleluia. Irmão, era muita gente, mas naquele dia, neste exato momento, aleluia, alguém tocou diferente em Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero te dizer esta noite, toque diferente esta noite em Jesus Cristo. Você que está nos assistindo através das lives, através da live, através das redes sociais, internauta, aleluia, você que vai assistir esta pregação, esta mensagem, aleluia, através do canal da Igreja Apostólica da Fé em Jesus, roupa a multidão. Toque Jesus diferente e você vai ver o sobrenatural. E você vai ver o milagre. Pelos olhos da fé, ainda que a multidão te aperte, aleluia, mas roupa a multidão. Aleluia. E você vai ver o sobrenatural. Quando crê esta noite, pode aplaudir a Jesus Cristo. Pode adorá-lo. Pode glorificá-lo. E a Bíblia vai dizer que, vejamos que a Bíblia nos diz, Jesus, versículo 30,
E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Ou seja, para toda aquela multidão, Jesus faz uma pergunta: quem me tocou? Aleluia. E no versículo 31, os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão te aperta. Aleluia. E ainda pergunta: quem me tocou? Versículo 32. E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 33. Então a mulher que, amedrontada e trêmula, diante do que lhe havia acontecido, veio e prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Meu Deus. Irmão, muitos estavam ali, aquela multidão, irmão, todos, aleluia, porque Jesus, irmão, ele estava, aonde ele ia, onde ele passava, ele estava pregando, anunciando o Evangelho. Enquanto ele anunciava o Evangelho, enquanto ele pregava para aquelas pessoas, para aquelas multidão, Jesus estava. Jesus também fazia milagres sobrenaturais, aleluia, milagres extraordinários. Jesus, ele fazia sinais de prodígio, ele estava fazendo, irmão. Aleluia. Ele continuava pregando. A Bíblia dá relato que pessoas que ouviam a fama de Jesus, pessoas traziam pessoas enfermas, doentes, para Jesus curar. Aleluia. Imagina aí, irmão, a multidão, numerosa multidão, louvado seja Deus. E esta mulher foi atrás do milagre. Ou seja, os médicos não poderiam fazer o milagre na vida dela, mas Jesus Cristo poderia fazer. Ou seja, Jesus era o único que podia fazer o milagre na vida desta mulher do fruto de sangue. Aleluia. Versículo 34. Então Jesus lhe disse: glória a Deus. Versículo 34. Jesus então lhe disse: filha, a sua fé salvou. Vai em paz e fique livre desse mal. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, irmão, glória seja dada ao nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele fez um milagre na vida desta mulher. Esta mulher não estava sofrendo de um problema de saúde. Esta mulher estava indo de mal a pior. Mas Jesus é aquele que mudou a história desta mulher. Você que está assistindo esta mensagem, esta pregação, eu quero te dizer, você que está aí do outro lado, Jesus, ele pode mudar a tua vida. Jesus, ele pode mudar a tua história. Jesus, ele pode fazer um milagre na tua vida. Você, homem, mulher, você, idoso, criança, você, aleluia, vice-versa. Jesus, ele pode mudar a tua vida, a tua história, como mudou desta mulher do fruto de sangue. Ou seja, ela rompeu a multidão. Faça como ela hoje. Roupa a multidão do medo, roupa a multidão da credibilidade, roupa a multidão do será, roupa a multidão da dúvida. Aleluia, tire tudo isto e você vai ver o milagre. E você vai ver o sobrenatural de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. Para Jesus não há problema que ele não possa resolver. Aleluia, é 12 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Para Jesus não tem problema, igreja. Ele pode resolver o teu problema. Ele pode mudar a tua história. Ele pode, aleluia, endireitar aquilo que está torto. Aleluia, Jesus é aquele que faz na minha na tua vida. Pode aplaudir a Jesus Cristo esta noite.
Jesus, irmão, ele fazia sobrenaturais, sinais e prodígios. Aleluia. Eu fico, irmão, imaginando esta multidão que via todos os milagres de Jesus Cristo. Imagine você, irmão, está um paralítico sentado do teu lado. E Jesus apenas com a voz, levanta e anda. Imagina uma pessoa que está cega do teu lado. Você está vendo que ela é cega. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus dá vista àquela pessoa que é cega. Aleluia. Você está vendo uma pessoa que está com a mão mirrada. Não pode direitar. Mas Jesus, aleluia, apenas em falar, apenas em tocar, apenas em estender as suas mãos. E a pessoa recebeu o milagre. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, enfermo. Aleluia. E Jesus fazer o sobrenatural. Após, irmão, esta mulher, Jesus fez o sobrenatural na vida desta mulher do fluxo de sangue. 12 anos. Mas Jesus, para Jesus não há problema que ele não possa resolver. Não é verdade? Aleluia. Eu quero te dizer esta noite, creia no milagre. Creia no sobrenatural. Creia, aleluia. Faça como esta mulher. Ela tomou uma atitude. Qual foi a atitude que ela tomou, irmão Tiago? De romper a multidão. De, aleluia, mesmo que a multidão esteja, aleluia, apertasse ela não quis saber disso. Mas ela disse em si mesma, se eu só apenas tocar, aleluia, na sua veste, eu serei curada deste mal. Era um mal, irmão, na vida dela. Aleluia, mas ela foi atrás de quem podia. Mas ela foi atrás de quem podia resolver. Mas ela foi atrás, aleluia, de Jesus Cristo. A fama se espalhava. E ela ouviu falar, aleluia. Aleluia, só ele vai me dar a solução. Aleluia, aqueles médicos que outra hora, aleluia, não fez nada. Aleluia, mas Jesus Cristo, ele pode fazer. Aleluia. Louvados como Jesus falou para os dois cegos. Aleluia. Eles clamaram dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse para eles, vocês creem que eu posso fazer isto? E eles responderam, sim, Senhor. Aleluia. Você crê esta noite que Jesus pode fazer isso na tua vida? Você que está aí na live, você que está nos assistindo aí, aleluia, na vida da igreja, você crê que Jesus pode fazer isso na tua vida? Um milagre. Após creia que Jesus Cristo, ele pode fazer. Irmão, eu fico aqui pregando pela misericórdia de Deus, mas eu fico, é como se a gente estivesse lá, é como se a gente estivesse vendo tudo, irmão. É interessante. É como se a gente estivesse vendo Jesus fazendo ali. Aleluia. Irmão, Jesus ele não parava de fazer milagre. Jesus não parava de pregar o evangelho. Jesus ele pregava, ia pregando, ia curando e fazendo milagres. Aleluia. É tremendo, irmão, essa mensagem. Após creia, aleluia, 12 anos para Jesus não é nada. Ele pode fazer na tua vida como fez na mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Creia na vitória. Creia no milagre. Amém, amados irmãos? É até aqui. Eu quero agradecer a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade. Esta noite. Aleluia. Eu creio que Deus falou aos corações dos internautas, de todos que estamos assistindo através das redes sociais. Aleluia. Do altar à nave, eu creio que Deus falou. Jesus é tremendo, irmão, Jesus Cristo. A gente, aleluia, serve um Deus que tudo pode fazer. Amém? Ele já quer agradecer a rica e maravilhosa oportunidade. E a igreja recebe o anjo da igreja com palmas bem alegres para o seu e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Cumprimento
cumprimento os internautas com a paz do Senhor Jesus também. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Glória a Jesus. Pedro. O culto, Pedro. Glória a Deus. Amados irmãos, o culto de Deus, o culto a Deus, é uma coisa que do pequeno ao maior, né? Era para ficar sempre prestando atenção. Eu falo faz idade mais avançadinha, né? Não criança assim, para que cada um saia, né? Cheio da presença de Deus. Por quê, irmão? Porque nós sabemos que cada dia que se passa, as lutas vêm querendo nos afligir. Não é verdade, irmão? Amém? Glória a Deus. E sabemos que nós temos que, cada dia, né, como o irmão Tiago falou, prega por misericórdia. E, de verdade, pregamos por misericórdia e tem dia que o servo de Deus amanhece, só Jesus para nos dar graça. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, a cada dia, né, na nossa vida, e a graça do Senhor, o perdão, porque às vezes existe muito obstáculo para desviar o servo do Senhor da face do Deus adorável, né? Nós temos que pedir força a Deus, porque aparecem muitas aflições, como Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo, que eu venci o mundo. E quando nós falamos em ir para o culto, irmão, sabemos que aparecem tantas coisas para a gente não querer ir para o culto. E muitas vezes, irmão, as pessoas pensam que está ganhando tempo, né? Mas ganhar tempo mesmo a gente só ganha na casa do Senhor. E nós temos que estar na casa do Senhor. Temos que estar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não deixe que nada lhe impida de estar na casa de Deus. Porque a casa de Deus, irmão, é a morada onde o salmista falou, né? O salmista disse, bom seria que eu pudesse morar na casa do Senhor para contemplar. Glória a Deus. Amém, igreja? E quinta-feira, irmão, eu peço que todos venham, porque eu vou dar ensinamento, irmão, sobre o que é cultuar a Deus dentro do tabernáculo. A reverência da criança ao maior, para tê-lo dentro da casa do Senhor. Depois que a gente põe o nosso pé dentro da casa do Senhor. A reverência que nós temos que ter. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque o tabernáculo do Senhor, olhando bem aqui no Santo dos Santos, né? A gente vê que para entrar lá dentro, né? Que a pessoa tem que estar completamente em santidade. Porque se entrasse, era consumado lá, dentro mesmo através da corda, entrava e depois. Vivemos no tempo da graça. Mas a graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, nós vivemos na graça, mas não usamos da graça para aborrecer o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jerônimo. Glória a Deus. Segunda-feira vamos ter culto aqui. Glória a Deus. Segunda-feira vamos estar aqui à noite.
cultuando a Deus. Terça, dezembro não, é fevereiro, vamos estar abrindo mais um culto no sábado, né? Para que nós venhamos cultuar o Senhor no sábado também, né? Glória a Deus, porque eu quero deixar o domingo, a sexta-feira e a quarta-feira, se for da permissão de Deus, para em Macaíba, esses 3 dias de culto lá. Se for da permissão de Deus, nós abrimos esta obra lá em Macaíba. Voltarmos com esta obra lá em Macaíba. Amém, igreja? E vamos deixar aqui os 3 cultos aqui, em nome de Jesus. É tão pouco, irmão. É tão pouco, só 3 cultos. 2h30 de culto, não é verdade? E muitas vezes, irmão, as pessoas pensam que ser crente é levantar a mão e aceitar Jesus e pronto, viver uma vida social, uma vida religiosa. Não, aceitar Jesus é muito mais profundo. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus. O nosso irmão Elias, né? Nosso irmão Elias está aí, chegou no culto, está aí sentadinho, cultuando a Deus. Mas para isso, irmão, houve um ensinamento da irmã Priscila para ele. Sabe disso? Mas quando nós estamos ensinados, irmão, nós vamos crescendo com aquele ensinamento. É sempre que eu digo, né? Ensinar nossos filhos a cada dia para que venha crescer a cada dia, né? Na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Glória a Deus. Porque hoje, irmão, tem criança, irmão, que o culto vai passando. Eu lembro de uma criança, que essa criança, irmão, ela perturbava tanto a avó dele no culto. Perturbava tanto que ela chegou a dar-lhe umas palmadas, aí ele saiu lá para fora. Eu não esqueço nunca dele. Não era o culto todinho, irmão. A criança gritando, a criança falando, a criança... eu creio que ela tem uns 4 anos de idade, por aí, 5 anos, na época. Aí ela perdeu a paciência com o menino. Por que, irmão? Às vezes acontece isso, porque nós não ensinamos em casa. E quando nós não ensinamos em casa, aonde a criança vai, ela sai. E a casa de Deus, irmão, temos que cada dia zelar na casa de Deus, né? Ter exemplo e dar exemplo na casa do Senhor Jesus. Segunda-feira vamos estar aqui, em fevereiro vamos abrir uma campanha. Em fevereiro vai ter um dia na casa do Senhor, vai ser na terça-feira, né? Vai ser bênção. Glória a Deus. Segunda-feira vamos tratar sobre esse um dia na casa do Senhor. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus e vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a oração de agradecimento, a oração da fé. Agradeço a todos que vieram, a todos que estão no Facebook, a todos vocês do Facebook. Que a paz do Senhor Jesus venha reinar dentro do lado de vocês. Nosso evangelista Irinaldo, que esteve conosco, estava também nos assistindo. Que Deus abençoe o evangelista ali de Natal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração. Tem uma pedaço para fazer a oração? Glória a Deus. Vou fazer a oração de encerramento e estarei dando a bênção apostólica. Glória a Jesus, vamos orar em nome de Jesus.
Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Neste momento, Senhor, mais uma vez a tua igreja, Senhor, fala contigo, meu Pai, para te agradecer, Senhor, por mais este culto, Senhor, maravilhoso em tua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados a ti esta noite, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia para com teu povo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que na nossa ida para nossos lares, Senhor, o Senhor possa nos guardar, Senhor, nos guiar, Senhor, pelo caminho, aquele que mora perto, aquele que mora longe, Senhor, que possa, Senhor, ser guardado por ti, meu Pai, que da maneira que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leve, Senhor, em segurança para os nossos lares, meu Pai. Agradeço, Senhor, te agradecemos por este privilégio, Senhor, de estar em tua casa, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja diz, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Me perdoe a